Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 67 do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do propagandista, do consultor da indústria farmacêutica que deseja, que quer alcançar a alta performance. Hoje, falando de um tema que é uma das razões que as pessoas mais têm me procurado hoje para tirarem dúvidas, para pedir orientação, que é a danada da propaganda consultiva. E eu trouxe um expert aqui no assunto para a gente poder conversar e trazer um pouco de luz sobre esse tema que tem trazido grandes dificuldades aí no dia a dia da ponta, no dia a dia do campo. Então, seja muito bem-vindo, Juliano. É um grande prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Fala, Elber, boa noite. Boa noite a todos que estão com a gente aí, né, que estão com a gente. Para mim é um prazer estar aqui. Poxa, a gente, através de um contato, né, do Leandro, que trabalha comigo hoje, é, passou para ti, a gente entrou em contato, a gente teve a oportunidade de se conhecer, e para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, do que eu tenho vivido na indústria e um pouquinho para falar, né, dessa propaganda consultiva, discutir um pouquinho contigo, porque não tem como voltar para trás, né? Daqui a gente tem que evoluir, essa é a palavra, né? Exatamente. Então, quero até agradecer ao Leandro. O Leandro é talvez uma das pessoas que mais participa ativamente do podcast, tá? Desde o início. E ele é uma das pessoas que mais indicam convidados aqui no podcast. Sempre eu tô com uma pessoa boa, quero trazer, assim, Leandro, sinta-se em casa. Então, obrigado, Leandro, aí, por mais uma vez me conectar com o Juliano e poder recebê-lo aqui no ponto de encontro para falar desse tempo como você falou, não tem como voltar atrás. A gente fala de propaganda consultiva, não é nenhuma novidade, mas hoje tem se tornado cada vez mais necessário o desenvolvimento dessa habilidade, né, de fazer uma propaganda mais consultiva no dia a dia do campo. E para a gente começar aqui, eu quero te pedir, Juliano, para você fazer uma breve apresentação para que todo mundo possa conhecer um pouquinho aí da sua jornada na indústria farmacêutica. Vamos lá. Oi, Elber, primeiro assim, só comentar que tudo que eu falar aqui é realmente baseado na minha opinião, na minha vivência profissional e não tem nada a ver com a empresa que eu estou hoje. Então, é sempre baseado na minha experiência, tá? Então, o Juliano, ele é paranaense, né? Eu nasci em Maringá, no norte do Paraná. Atualmente, eu resido em Curitiba, né? Já fazem em torno de 18 anos que eu moro em Curitiba. Sou farmacêutico de formação, então sou da área de saúde. Eu tenho uma pós-graduação em marketing também. E eu já estou na indústria farmacêutica há aproximadamente aí 26 para 27 anos. Então, tenho uma experiência interessante aí. Comecei lá como representante júnior, né? Na época não era estagiário, era representante júnior, e fui evoluindo durante o tempo, passando, né, galgando as posições e seguindo, né? É, Construí essa trajetória com muita dedicação, muita vontade de aprender, né? Tem que ter vontade de aprender e muita curiosidade. Sempre a curiosidade faz você buscar aprender, se desenvolver e ir acima, né? Sou casado, né? Sou pai também, tenho uma filha que já é dentista e já sou avô, né? Tenho dois netinhos também, então sou assim muito feliz na minha vida pessoal, tá? E acredito muito nas relações humanas, algo que levo comigo na minha vida pessoal, tanto profissional. Para relaxar, né, quando é final de semana ou quando eu estou em Curitiba, gosto sim de jogar um tênis para dar uma organizada nas ideias, né? Faz muito bem te dar uma relaxada e sair do trabalho. E o beach tênis também é uma coisa que eu gosto bastante. Então são os dois esportes que eu uso aí para dar uma relaxada, Elber. Não, isso aí é bom, a gente tem que ter essa válvula de escape e o equilíbrio da vida é um grande segredo da felicidade, né, Juliana? A gente tem que equilibrar vários pratinhos, tem a vida profissional, mas tem a vida pessoal, tem a família, tem os netinhos aí, então tem que estar tudo equilibrado para as coisas fluírem bem e a gente ser feliz, não tem jeito. Não, com certeza. E na indústria, minha trajetória começou lá em Maringá, né? Então, eu trabalhava como farmacêutico, eu era Umuarama e depois eu mudei para Curitiba. E meu irmão, coincidentemente, mesmo não sendo da área da saúde, ele entrou na indústria farmacêutica antes de mim, né? E uma vez eu
tá, né, tava tentando entrar, tudo mais, ele me ligou, falou, ó, tem uma vaga em Maringá. Eu falei, poxa, mas em Maringá, eu tô morando em Curitiba, mas eu topo, quero fazer entrevista e tudo mais. E deu certo, né? Isso que foi legal, né? Aí eu adentrei na indústria farmacêutica, eu comecei a me desenvolver, né? E aproximadamente com 6 anos de empresa, eu tive a chance de voltar para Curitiba, onde eu assumi uma posição de gestão. Então foi muito Legal. interessante, Elber, porque nessa fase eu fui galgando as posições e me tornei gestor. Primeiro, eu fui gestor de estagiários, onde eu pude trabalhar muito bem a gestão desde lá da base, desde como se apresenta a secretária, postura dentro do consultório, médico. Então, o que que você tinha que observar dentro do consultório, as coisinhas dos médicos, todas essas coisas. Então, as coisas bem básicas lá, desde como abordar a secretária, eu treinava o pessoal, né? Depois disso, eu tive algumas passagens, como gerente distrital ainda, eu assumi um time da respiratória, quando a minha empresa criou a linha respiratória. Depois eu voltei para gastro, que é onde eu tenho a maior parte do meu tempo, e em 2017 eu assumi a posição de regional. Primeiramente em São Paulo, na capital, e depois eu retornei ao sul, né, ficando em Curitiba e atuando no sul. Hoje eu atuo no sul, mais algumas regiões aí, vou ao Espírito Santo, vou mais lá para cima, lá Maranhão, Pará, Amazonas. Eu já atuei em quase todos os estados do Brasil, né? Minas mesmo, já tive a experiência de trabalhar aí também, Elber. Legal, uma experiência viva de conhecer muitos mercados, isso é bastante importante, né? Eu percebo como que, apesar de o Brasil um país muito eclético, né? Nós temos aí um país de dimensões continentais, mas a gente percebe que as dificuldades, apesar das particularidades, são sempre as mesmas. Eu converso com representantes do Brasil todo e há uma recorrência de reclamações com relação ao desenvolvimento, com relação às dificuldades diante do médico. O que muda um pouco é a relação dentro do ponto de venda, porque aí tem as particularidades de cada região sobre um ponto de venda com uma bandeira que é mais presente, outras que têm uma presença maior de farmácias independentes, então tem uma dinâmica com suas particularidades, mas no que a gente se refere à propaganda hoje, eu percebo que as dificuldades são assim bem gerais. Você com Gerais. essa vivência sua mais recente, né, você também observa isso aí no dia a dia? Não, sem dúvida. Está muito mais difícil, né? Se a gente observar hoje, com a tecnologia, com a rotina que a gente tem da classe médica, o médico tem menos tempo hoje para nos atender, né? Hoje ele tem menos tempo. Nós temos que ser, né, tentar aproveitar o tempo que a gente está com ele. Diferente da minha época também, hoje o médico ele tem mais acesso à informação. Antes nós contribuímos muito mais com o nível de informação. A gente levava muito mais informação que ele não tinha acesso. Hoje é um simples toque Exato. no computador, ele tem um monte de informação, estudos, informações novas, né? Então, nós temos que realmente estar antenados e levar informações que agreguem para o médico. Eu tenho que estar lá e levar informações que o médico veja que isso ajudou ele, seja numa tomada de decisão baseado num estudo, num exame, num diagnóstico, ou propriamente num estudo que fez ele refletir que, pô, se eu optar por esta terapia, meu paciente vai sair ganhando. Porque tudo está baseado no paciente, né? Então, na verdade, o que a gente tem que tentar fazer é abrir um diálogo, né? Abrir um diálogo e realmente ter uma troca ali, para que ele veja que Perfeito. vale a pena me receber. E antes, Exato. não. Ele me recebia porque eu levava informação, eu levava, claro, início de tratamento para deixar para os pacientes dele, né? E muitas vezes aquelas informações que eu estava levando, ele não tinha acesso ainda. Então, hoje está muito mais difícil, né? E a rotina do médico está mais cheia. Eu tenho menos tempo com ele. Então, eu tenho que levar informações que sejam pertinentes. E isso não é tão simples assim. Não é, com Não sei o que você certeza. acha. Eu concordo plenamente contigo. Eu falo muito com as pessoas, os meus mentorados, que quando eu comecei na indústria, não tem tanto tempo assim, quando eu comecei em 2010, era muito mais simples ser representante do que é hoje.
a complexidade do mercado hoje, ela aumentou-se significativamente em vários aspectos. Quando eu entrei, o trabalho dentro do PDV, principalmente para quem trabalha com linhas de similares, era o trabalho que a gente fazia mais justamente para poder alcançar um resultado melhor. Hoje, o Uhum. trabalho do PDV se tornou uma obrigação para você buscar entregar o resultado que você precisa. Então, o nível de complexidade aumentou significativamente na pasta hoje, no representante que está no campo, na propaganda, dificultando significativamente o trabalho. E esse ponto que você traz hoje, Juliano, para mim é a grande questão. Informação é commodity. Uhum. Ela está hoje na ponta dos dedos. Se você pegar o seu telefone, você não precisa nem digitar, você pega ali um Grava um áudio, áudio. a inteligência artificial já pega e já traz a informação que você precisa. O grande desafio hoje do propagandista é tornar essa informação relevante para a prática clínica do médico, porque aí a inteligência artificial, muitas vezes, não vai conseguir pelo comando ou pelo tempo que o médico também tem cada vez mais escasso, isso reflete também na propaganda, como você trouxe. Então, a gente tem vários pontos sensíveis hoje na propaganda que dificultam o trabalho do representante. E é aí que Sem está a dúvida. tônica da propaganda consultiva como um mecanismo de solução desse problema. Concorda? Exatamente. Concorda. E é assim, né? É claro, quando você olha para as linhas specialties, por exemplo, uma oncologia, a imuno, doenças raras, não, mais ainda. Mas no retail, eu falo porque eu estou no retail, hoje, como é que você deixa a sua marca relevante na frente do médico? É levando informações que sejam coerentes, é levando informações que agreguem valor. Então, para isso, eu preciso planejar melhor minhas visitas. Eu preciso me preparar melhor para as visitas. Eu preciso pensar em como atingir o meu objetivo. E se esse objetivo for grande, eu tenho que fatiar ele. E aí eu tenho que ter um objetivo específico para a visita de hoje. Que pergunta eu vou fazer? Como eu vou fazer? Evitar, né, Elber, aquelas perguntas em que o médico pode te responder sim, não, é. Isso não vai te levar a nada. E muitas Exato. vezes, na ânsia de querer levar a coisa, eu faço perguntas que não saem do lugar. E aí, o que adiantou, né? Então, eu tenho que me preparar muito bem. Hoje, quanto mais eu me preparar, melhor será a minha visita. É um grande desafio. Por quê? Eu não faço 3, 4 visitas por dia. Eu faço 10, 15. E aí eu tenho que ter um nível de preparação muito grande. E pensar muito bem como eu vou conduzir isso dentro do consultório. E para isso, eu tenho que me preparar como? Tendo conhecimento. Conhecimento do meu produto, conhecimento do mercado que eu trabalho, conhecimento da patologia, da jornada do paciente. Só aí eu vou conseguir entender esse contexto e trazer perguntas que agreguem para o médico. Se eu levar uma informação e eu conseguir descobrir do médico quais são as suas dores, né? Quais são suas necessidades, vai ajudar muito a aplicar o meu conhecimento. E hoje eu tenho que tentar sair dessa coisa do decoreba, né? Ó, eu tenho que deixar essa mensagem, eu entro, deixo a mensagem, falo da minha marca, falo do preço e vou embora. E acho que está tudo bem. Não tá. Mas isso não é simples. Exige muito da gente, exige muito. Exato. Esse ponto da preparação, Juliano, ele é fundamental, porque eu vejo uma dificuldade tremenda de muitos profissionais em aprofundarem na relação com o médico, né, nesse diagnóstico, porque tem um nível de base teórica, técnica muito baixo. Acha que não precisa ter um conhecimento, como você falou, de patologia, de mecanismo de ação, de aspectos de concorrência também com outras classes terapêuticas que eu vou precisar estudar também para entender como que o meu medicamento, a minha formulação é superior em um público específico, né? Em um N específico de pacientes. Então, eu preciso me preparar.
A grande questão é que hoje, com a sobrecarga de trabalho, o rep tem diminuído o planejamento que ele faz. E, infelizmente, esse planejamento ele é essencial para o sucesso da propaganda consultiva. Porque até mesmo nisso que você traz da qualidade das perguntas, se eu não tenho um conhecimento técnico um pouco aprofundado, eu vou fazer perguntas rasas. E eu não vou conseguir aprofundar naquilo que eu preciso para mostrar para o médico alguma situação em que o meu medicamento é superior em algum perfil específico de paciente. Eu preciso aprofundar. Se eu fico na água apenas ali na altura dos pés, da canela, eu tenho que descer para o nível da cintura, para o nível do peito ali no mar aberto. Eu, para aprofundar, eu preciso fazer perguntas um pouco mais específicas. E a dificuldade que eu vejo maior nas perguntas, Juliano, é justamente fazer perguntas por perguntar, sem ter um objetivo definido para a visita, como você falou. Eu entro sem um objetivo pré-definido, não faço um resgate da minha última visita e fico correndo atrás do rabo fazendo perguntas que não agregam nada na prática clínica daquele médico. Eu faço perguntas por perguntar, em vez de ter uma intenção bem definida para fazer as perguntas que eu preciso para aquele médico para caminhar no conhecimento que eu tenho, no diagnóstico que eu estou fazendo. Porque se minhas perguntas são ruins, eu vou ter respostas ruins. Se eu quero melhorar a qualidade das minhas respostas, né? No caso da qualidade das respostas que o médico traz para mim, eu preciso urgente melhorar a qualidade das minhas perguntas. E fazer perguntas não é tão simples, porque entra o aspecto emocional dentro do consultório ainda. De você estar sendo Exatamente. avaliado, você estar sendo julgado pelo médico, de você fazer uma leitura e o médico não ter uma resposta comportamental, né? Pode ser o corpo, pode ser o próprio rosto ou o corpo todo falando alguma coisa para você. E não sei fazer essa Perfeito. leitura, eu complico ainda mais a minha situação dentro do consultório. Então, tudo que você traz, eu vejo na prática, nas consultorias de carreira que eu faço com as mentorias em grupo, individuais que eu tenho também, esse ponto de atenção. O quanto que o planejamento hoje está sendo colocado em segundo plano, ou não está sendo executado, e quanto isso está comprometendo a qualidade da visita. Ah, Infelizmente, a pessoa vai ter que dedicar um tempo para isso, não tem outro jeito. não tem outro jeito, porque é o seguinte, o que te impede ou o que te trava para você fazer isso é que você não se preparou bem e quando você coloca a pergunta, ela não encaixa. Ela não Está fora de encaixa, contexto. não dá match, está fora de contexto. Porque assim, ó, a primeira coisa que eu vejo é você criar um rapport com o médico. E qual que é a Perfeito. melhor forma de você criar um rapport? É trazendo, resgatando a tua visita anterior. Elber, conforme a gente conversou na última visita sobre isso, o senhor me falou que a segurança da medicação é muito importante para os seus pacientes. Você leva muito isso em consideração. Opa, esse cara está me ouvindo. Esse Exato. cara está atento ao que eu estou falando. Pronto. Eu Aí já, estimulo ele a continuar falando quando eu demonstro isso. perfeito, cara. Aí eu já começo a criar um rapport. Mas é como você falando assim, Elber, isso não é fácil e exige dedicação. Então, eu sempre gosto de falar assim, ó, o que que você já conhece desse profissional? O que que você já conhece? Como que ele é? Né? Qual a especialidade? Beleza. O que que ele mais trata? Você já chegou a entender isso? Por que que ele usa tal medicação? Muitas vezes, Elber, ele prescreve o seu produto, mas você não sabe por quê. E Essa é uma falha exatamente. comum. O cara prescreve o produto. Mas por quê? Ah, não sei. A hora que ele para, aí você vai perguntar para ele. Exatamente. Entendeu? Ou muitas vezes até prescreve a minha classe terapêutica, prescreve aquele produto que eu tenho, mas não prescreve a minha marca, mas eu não sei o porquê que ele prescreve o meu Não concorrente. sabe. Exatamente. Então, esses são coisas que a gente tem que se preparar. O que que eu quero descobrir nessa visita? Eu entrei lá, eu consegui descobrir? Sim, não, por quê? Eu tenho que avaliar isso. E essa questão da pergunta, eu tenho que fazer perguntas que leve o meu cliente, o meu médico, a falar. Então, normalmente eu começo com uma pergunta aberta, baseado nesse resgate que eu fiz da visita anterior, né? Então, o Perfeito. que o senhor acha? Por quê? Quando? Onde? Coisas que eu faço essa pergunta e ele não pode me responder sim, não. Toda vez que você elaborar uma pergunta e que a resposta puder ser curta,
ela não é boa. A não ser que você queira fazer uma pergunta já de confirmação. Poxa, doutor, como o senhor me disse isso, isso, isso. Então, o senhor concorda que nesse perfil de paciente, essa terapia é a mais adequada? Aí eu estou fazendo uma Perfeito. confirmação. Mas antes disso, eu preciso descobrir o que incomoda, qual é a dor, qual é a necessidade desse médico. Por isso é fundamental pensar em como chegar lá, em como fazer ele mudar a sua percepção. Exatamente. São algumas coisas que eu falo muito aqui dentro da minha mentoria, que são, eu falo dos 3 Is básicos da propaganda consultiva. O primeiro deles é ser interessado, ou interessada, né? Em quem? No médico. Eu preciso conhecer o que é mais recorrente na prática clínica dele, o que leva aos critérios que ele tem pessoal, né, profissional, de escolha de determinadas classes terapêuticas, de determinados produtos, para o tratamento das patologias mais recorrentes dentro do consultório dele, qual é o perfil de paciente que ele mais tem atendido. Eu preciso levantar essas informações básicas, porque quanto mais informações que eu tenho desses aspectos, mais interessante vai ficar minha propaganda. Porque eu vou começar a falar a língua dele, eu vou falar o que ele tem de prática clínica, eu vou conseguir pegar as informações que eu tenho e adequar para a prática clínica dele. A minha informação vai se tornar relevante. Por isso que eu me Perfeito. torno interessante. E para tudo isso acontecer, eu preciso ser intencional, que é uma das coisas que mais falta para o propagandista atualmente. Intencionalidade em tudo que ele faz. Porque senão eu entro no modelo de propaganda expositiva, onde é muito mais cômodo para mim. É minha zona de segurança, porque eu tenho um nível de exposição baixo. Porque eu não vou fazer perguntas, eu vou ter apenas confirmações desse médico, eu não vou ficar exposto. Só que também não vou ter informações. Eu não vou conseguir trazer a atenção desse médico para minha propaganda. E isso vai Uhum. comprometer o meu resultado. Como a gente abriu aqui e conversou, né, Juliano? A propaganda consultiva não é nenhuma novidade. Desde que a Não, propaganda existe, ela tem. Talvez ela tenha sido mais falada hoje porque ela veio à tona para os laboratórios de uma maneira geral, porque os laboratórios multinacionais têm um histórico de uma propaganda mais consultiva. E eu não estou desmerecendo aqui, falando que o laboratório multinacional é melhor do que o nacional, são modelos de negócio diferentes. modelos Cada um diferentes. tem o seu próprio modelo de negócio. Só que hoje, até mesmo para o negócio das nacionais, se torna necessário a propaganda consultiva. Só que ficamos tanto tempo no modelo antigo que as pessoas não sabem hoje o que é uma propaganda consultiva. E esse é o grande ponto hoje, que eu quero chamar a atenção com você, com a sua experiência em campo, que são alguns tabus que o propagandista tem da propaganda consultiva. Então, na sua visão, quando o assunto é propaganda consultiva, quais são os maiores tabus que você vê o propagandista do lado de cá colocando como barreira, impedindo ele de evoluir e ficar no modelo antigo da propaganda tradicional? Eu acho que assim é uma zona de conforto, né, Elber? É aquela coisa de achar que quanto mais eu falar da marca, do produto, eu vou vender mais, né? É, é o medo de não conseguir ir para o diálogo ou de ser colocado numa sinuca de bico com questionamentos que eu não sei sair, perguntas que eu não tenho conhecimento para aprofundar. Isso faz eu voltar para a minha segurança, que é o quê? Uma propaganda mais expositiva. Então, para mim, o principal tabu é eu tenho eu achar que eu mantendo o que eu estou fazendo, aquela coisa já da sequência e frequência, do básico bem feito, vai me levar ao sucesso. E, na verdade, não vai. Não vai. Porque eu preciso ser percebido pelo médico. E hoje, se eu só entrar lá e fizer a exposição, é claro que existe o relacionamento, mas existe o relacionamento que você também leva informações coerentes, que você leva o médico a pensar. E toda vez que isso acontece, sabe uma coisa simples? É você apresentar um produto, apresentar uma característica e benefício do seu produto, uma característica e benefício que traz uma vantagem em relação ao concorrente e perguntar ao médico, doutor, qual a sua opinião? Isso realmente é relevante na sua prática clínica? Raramente você vê as pessoas fazendo isso. Sabe você levar um estudo?
nesse estudo, doutor, mostra isso, 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 isso. Para o senhor, qual a relevância desse tema? Qual a sua percepção sobre isso? Na sua prática, o senhor também vê isto? Então, a gente está mais preocupado em falar e em levar aquilo que eu treinei, que eu estudei. Mas eu não quero ouvir de lá para cá Exato. qual é a percepção dele. E Então, eu aí eu tenho. Esse é o fico tabu na minha preso nas visão. minhas percepções, muitas vezes Exatamente. falhas. É. Coisa simples, de vez em quando eu pergunto pro pessoal assim: poxa, o que que vocês estão achando deste material? Vem a opinião deles. Mas o que que os médicos têm falado? Opa, é sinal que eu não estou perguntando para o meu cliente o que ele está Perfeito. achando. Talvez aquilo lá Exatamente isso. é mais do mesmo. Poxa, eu tenho que levar isso para o meu gerente de produto, para o meu marketing, falar, poxa, eu levei essa informação. Pô, mas isso aqui está muito básico. E aí? Então, é isso, sabe? Então, por isso que eu acho que sim, existem alguns tabus que, poxa, se eu manter aquilo, eu me mantenho mais confortável, fazendo o básico bem feito, com uma boa sequência e frequência. Acho que é. E o medo de, pois, se eu mudar e não encaixar minha pergunta, e o médico perguntar alguma coisa que eu não sei, o que que eu vou fazer? Entendeu? Exato. Essa questão aí do médico me trazer algo que eu não sei é um ponto bem importante da gente poder falar, porque a gente não vai saber todas as coisas. Tá tudo bem. Agora, o mínimo de informação a respeito daquilo eu não posso não saber. Essa é a questão. Porque o médico pode trazer algum ponto de uma especificidade muito grande que me obrigue a ir atrás de ajuda. E não tem problema nenhum nisso. Desde que eu vá e traga informação na próxima visita baseada em evidências, em fatos que realmente vão complementar e ajudar esse médico na tomada de decisão. Eu achei interessante esses dias, eu fui ao médico e era uma primeira visita, primeira consulta, né, na verdade, e esse médico perguntou sempre, né, o que você faz? Eu falei, olha, eu trabalho e hoje eu desenvolvo, tenho uma empresa que eu desenvolvo profissionais que te visitam aqui, o propagandista. Aí ele falou assim, pois é, tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim me visitando. E tem horas que eu quero mudar minha prática clínica e o propagandista não me ajuda com as informações que eu preciso. Olha para você ver. Olha aí, ó. Tá vendo? A oportunidade está ali, só que eu não estou conseguindo ativar isso aí no médico, porque eu não estou me preparando adequadamente para uma abordagem que gere resultado nessa relação. A gente ficou muito tempo, né, quando eu entrei na indústria, e você que tem mais tempo, Juliano, eu acredito que o relacionamento ele sempre teve importância, só que lá atrás a gente vivia somente dele. Ele era o único instrumento que nós tínhamos com relação ao médico, que ele era extremamente eficaz, principalmente no interior, onde nós tínhamos tempo de qualidade com o médico. Sem dúvida. E essa relação ela fazia uma diferença muito grande. Só que hoje, com o aumento da concorrência, com a diminuição do tempo do médico para dedicar para a classe, a gente tem que se fazer diferente. O relacionamento por si só ele não é sustentável no negócio. Ou ele vai fazer uma conquista de resultado muito frágil, que quando um propagandista, mesmo não tendo um relacionamento que outros têm, consegue fazer uma mudança comportamental desse médico na prática clínica dele, e ele consegue uma mudança. Eu conversava com alguns amigos aqui que eu moro no interior e fui rap no interior. E quando eu trabalhava como rap aqui, a gente falava que era dificílimo um rap da capital vir aqui e conquistar um receituário e ter um resultado expressivo em cima da gente. Porque o relacionamento ele era muito saudável e a gente valorizava aquilo ali de uma Muito maneira forte. Sim. assim, abertamente com relação aos médicos. E hoje, conversando com alguns colegas aqui que trabalham na cidade, de alguns mercados, eles falam comigo, cara, acabou. Hoje, muitos representantes da capital, de outros centros, vêm para cá e conseguem tirar o receituário de quem está na sede. Mas eu acredito muito nisso, eu vejo isso. É, essa questão do conhecimento é uma coisa muito interessante, porque quando a gente, né, entrou, eu, você, a gente entrou na indústria, a gente tinha uma área de treinamento muito atuante. Eu Exato. lembro que o meu curso de novos, além de eu treinar bastante, eu ainda fiz um curso de novos que eu fui para São Paulo e fiquei 15 dias lá, só estudando, tendo aulas médicas, treinando propaganda direto, direto.
15 dias. Hoje, isso não acontece. Você estuda, né, no computador, você tem as aulas gravadas e aí por diante. Mas tem uma coisa que a gente pode usar muito, que é o médico. Doutor, olha, eu estava estudando sobre esse tema e eu vi isso, isso, isso. Pô, o senhor podia me ajudar a entender isso aqui? Pô, olha que legal. Eu estou aqui, ó, junto com ele, querendo aprender mais, mostrando sensibilidade, vulnerabilidade. Eu estou me conectando com ele. Olha que legal. E eu tenho certeza que a grande maioria vai gostar de te ensinar. Por quê? Porque aquilo ali é o dia a dia dele, sabe? Então a gente pode usar o médico para nos ajudar, mas inevitavelmente eu tenho que sair da zona de conforto e buscar mais. E isso dá trabalho, entendeu? Isso não é simples, novamente, é um grande desafio, porque nós temos várias atividades no dia a dia. Mas se eu quero me diferenciar na frente do médico, se eu quero ser visto de forma diferente pelo meu cliente, pelo mercado, eu preciso estar bem preparado. Isso vai dar Perfeito, trabalho. Isso vai dar perfeito. trabalho. E como você falou, se eu não sei, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que falar, doutor, olha só, eu vou verificar isso aí, vou buscar essa resposta e vou te trazer. E volta lá. Não espera um mês para voltar lá, não. Não. Assim que você tiver clareza daquilo, volta lá. Doutor, eu só vim aqui hoje porque na última visita o senhor me falou isso, 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 me fez essa pergunta. E olha, eu queria trazer para você a resposta, que eu fui pesquisar, busquei as informações e está aqui. Inclusive, tem algumas referências para você. Te atende? Olha que legal, você se importou com ele. E é isso que está faltando, criar essas conexões. Eu tenho que me importar com o outro, dar atenção a ele. Quando ele me faz uma pergunta, eu tenho que falar, doutor, muito obrigado pelo seu interesse. Mesmo que eu não saiba, olha, infelizmente agora eu não vou ter a resposta. Mas se eu tiver, poxa, olha que legal, eu tenho aqui um material que fala sobre isso, né? Eu tenho esse estudo que exatamente traz esse assunto em linha que o senhor está me falando. Veja se te atende. Qual a sua opinião? Então eu preciso interagir mais. São duas pessoas, dois profissionais. Eu me considero um profissional da indústria. Então Exatamente. eu preciso conversar, Elber, tirando essa barreira. Claro que o médico é um profissional preparado. E eu também sou um profissional preparado. Preciso ser esse Nós profissional precisamos nos preparado. respeitar e criar essa conexão, sabe? Não assim, nossa, o médico está aqui em cima e eu estou aqui embaixo. Não, não é assim. Somos profissionais, Exatamente. né? E nós precisamos impor com respeito isso aí dentro do consultório. Porque muitas das vezes a gente se coloca numa condição diante do médico como se o médico estivesse fazendo um favor. E a gente está levando ali ciência. Eu tenho representantes aqui, mentorados, que são propagandistas, que, cara, pegam balsa para poder visitar um médico, visitam centenas de quilômetros aí para poder ir lá num lugar que a única fonte de informação é ele para esse profissional. A gente está Sem dúvida. acostumado com os centros, mas tem muita coisa. E Uhum. aí, se eu entro dentro do consultório já me depreciando, como eu vou ter a capacidade de fazer uma abordagem que gere o interesse desse profissional em conversar comigo? Ele é especialista, eu falo muito isso, ele é especialista em doença. Eu tenho que ser especialista em produto. Para, em cima de um diagnóstico desse médico, entender como ele tem, qual a visão dele sobre a doença e como essa visão dele leva à escolha de um produto, porque aí eu vou apresentar o meu produto como uma solução no portfólio dele. Perfeito, Elber. Como é que o meu produto se encaixa melhor para aquele perfil de paciente? Na É prática isso. clínica desse É médico. isso. Porque, na verdade, diante de um diagnóstico, você tem N possibilidades. Mas qual é o perfil desse paciente? Qual é a idade? Qual a característica que ele tem com essa patologia que para o meu produto se encaixaria melhor? Ah, o meu produto tem menos efeitos adversos, tem menos interações medicamentosas. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Poxa, doutor, você acha que isso aí faria diferença na sua escolha diante desse perfil? É um paciente cardiopata, por exemplo? Que toma outras medicações. Olha só,
Poxa, faz ele pensar, né? Troca essas experiências, porque isso vai ser bom para você e vai ser excelente para o paciente, que é disso que a gente está falando, de tratar melhor o paciente. Exatamente. É isso, porque enquanto a gente fica preso naquele discurso pronto, engessado, eu deixo de explorar as particularidades da prática clínica daquele médico. E se a gente pega dois profissionais, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que eles trabalham parede com parede ali, formaram na mesma instituição de ensino, na mesma época, com os mesmos professores, fizeram residência na mesma instituição também, com os mesmos preceptores, e atendem juntos. Diante de um cenário de tantas semelhanças, a gente não pode afirmar que os dois possuem a mesma visão das doenças e da prática clínica deles. Não. E aí, Eu e aí você vai. preciso investigar a particularidade de cada um. Perfeito. É entender o que move aquele médico. O que move ele escolher Exatamente. esse ou esse tratamento, né? Esse é o grande desafio e não é simples. Por isso eu preciso me preparar muito bem. Eu preciso Me preparar. dialogar, conversar, né? Claro, isso exige conhecimento. Isso exige conhecimento também do cenário, né? Você precisa mapear as coisas. Eu gosto de um livro que eu, né, li, de vez em quando eu reviso ele, que é O Corpo Fala. Você tem que entender. Pô, o médico se mexeu na cadeira, se mostrou incomodado, é hora de parar. Para, já foi. Agora, Continua na próxima. você chegou, o médico, opa, fala, como é que você tá? Opa, tá aberto, ele abriu o diálogo comigo. Agora, poxa, se você percebeu que você avançou o sinal, que alguma coisa foi boa, que ele cruzou os braços, que ele, pô, se ajeitou na cadeira, opa, alguma coisa não tá legal. Tenta avançar. Opa, na próxima vou preparar melhor para entrar aqui, ó, que até aqui foi bem. Então a gente precisa olhar para isso, né? Exato. Isso é Entendeu? importantíssimo. E uma coisa que o rap esquece muitas vezes, Juliano, é que a propaganda é cíclica. Ela tem uma continuidade. Eu não preciso estressar aquele médico naquele momento para poder ter todas as informações e fazer uma propaganda longa e depois ficar um tanto de contato, vários contatos posteriores sem agregar nada para ele. A visita é cíclica. Se você perceber os primeiros sinais, o consultório está cheio, esse médico começou a ficar inquieto, cara, encerra, apresenta seu produto ali e parte para a próxima. E Exatamente. na próxima você resgata o que você trouxe nessa. A propaganda consultiva, eu vejo que as pessoas têm um pensamento assim, a propaganda consultiva é longa. Não, ela é contínua. Você começa e vai dando sequência nela. Então, ela não precisa ser uma propaganda longa. Primeiro, porque você não tem esse tempo dentro do consultório hoje. Exatamente. Por isso, Elber, que eu tenho que fatiar o meu objetivo. Qual é Exatamente. o meu objetivo na propaganda de hoje para o Dr. Elber? Porque eu vou visitar ele no mínimo 10, 12 vezes no ano, no mínimo. E eu vou criando um storytelling para isso. Então, é necessário eu me preparar e montar esse plano. Só que hoje eu quero entender como ele conduz diante dessa patologia, o que ele pensa, quando ele vai partir para um tratamento, quais as opções que ele vê, por quê. Quero isso hoje. Se eu conseguir sair do consultório e conseguir essas informações, maravilha. É que tem um detalhe, Elber, que na propaganda consultiva, para mim, faz muita diferença, é o ouvir, é o escutar atentamente, é o escutar verdadeiramente. Porque eu sei que o início é duro, porque eu pergunto e eu já fico pensando no que eu vou responder, que eu quero mostrar conhecimento para o médico, eu quero apresentar o meu material. Então, muitas vezes eu me perco e não ouço adequadamente ele. E aí eu perco. Aí eu Informações perco valiosas. informações valiosas. Então eu tenho que escutar muito bem. E se a informação ainda não está clara para mim, eu tenho que perguntar de novo. Doutor, olha só, eu entendi isso aqui. É isso mesmo? O que que o senhor poderia me falar mais? Me fale mais sobre isso. Me fale mais sobre isso. Simples. Simples assim. Isso é tão importante, Cristiano. Desculpa, Juliano. Que quando a gente faz isso, cara, eu estou demonstrando para o médico que eu estou atento a ele. Eu reforço para ele que eu estou prestando atenção.
E uma das coisas que mais levam as pessoas a terem interesse em conversar com a gente é a gente demonstrar que estamos ouvindo elas. Sem A gente dúvida. retroalimenta o desejo dele de continuar falando para a gente. Mesmo que você resgate, como você falou, resgatei. Agora, se eu entro com essa mentalidade que você trouxe, de perguntar para já preparar um próximo argumento e não para ouvir, eu estou prejudicando a minha relação com esse médico. Porque eu vou fazer perguntas desconexas e ele vai falar assim, mas ele não ouviu o que eu falei? Eu acabei de falar no sentido contrário e ele está vindo para cá? E aí ele perde o interesse na conversa. Ou interrompe ele. Todo momento, querendo complementar o que ele fala, exato. Não, você está ali para ouvir, para buscar informação. Você tem que ser uma esponja. Deixa eu ouvir, deixa eu buscar informação. Isso é muito importante. É muito importante. É o detalhe de ouvir para responder e ouvir para Exato. entender. É totalmente É, diferente. demonstre curiosidade. Demonstre curiosidade. Demonstre que você quer saber mais. Eu tô te falando, quando o médico está falando, cara, ele fala com prazer, porque ele está falando da rotina dele, do dia a dia dele. Agora, é diferente eu chegar lá e falar, doutor, por que o senhor prescreve esse produto? Cara, eu vou totalmente contra os princípios. Doutor, eu vou visitar um gastro, o senhor trata refluxo? São perguntas que não têm conexão, Não estão sem agregam nada. contexto, não agregam, entendeu? Então eu preciso fazer perguntas inteligentes e Exatamente. ouvir, sugar, ouvir com atenção, aprofundar. Isso é importante. E uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, Elber, é sempre envolver o paciente na pergunta. Porque eu tenho que demonstrar que eu estou em rapport com o médico. Eu estou com o mesmo interesse dele de melhorar a vida do paciente. Entendeu? Quando o meu olhar está no paciente, a minha propaganda deixa de ser interesseira. Porque se eu falo de Exato. produto, eu estou sendo uma propaganda interesseira. Por mais que o meu objetivo dentro do consultório seja apenas um, a prescrição daquele médico. Uhum. Mas ela tem que fluir de uma maneira natural, que a consequência é a prescrição. Porque o interesse é em levar uma melhor tratamento, o melhor tratamento para o paciente. Quando eu coloco esse olhar no paciente, o paciente como centro, o médico percebe que eu estou preocupado em levar uma melhor solução para o paciente, de levar para ele uma solução que se encaixe verdadeiramente na necessidade dele. Tá? E isso para mim faz toda a diferença, porque você vai estar em conexão com ele. E isso ele vai se interessar por você e a questão da prescrição é uma consequência. É uma consequência de uma construção muito bem feita, baseados em dados, baseado em conhecimento, baseado na necessidade dele. Tem uma outra coisa que eu acho legal também falar, é que assim, ó, além dessa coisa de olhar o contexto, de olhar o comportamento do médico, tem os estilos de comunicação, né? Você tem os médicos que são mais expansivos, se comunicam mais, os promotores, né? Os facilitadores, que de um modo geral nós temos mais facilidade que se Na você conversa pegar a deles. grande maioria dos propagandistas, tem um perfil mais comunicativo. Sim. Então, quando eu me deparo com esse perfil, eu consigo ir bem. Por quê? Porque esse cara que é mais promotor, ele se relaciona com todo mundo, Se né? parece comigo, né? Se Pô, assemelha ao meu que jeito de ser, é legal, natural a que conexão. legal. Tem o mais facilitador que, poxa, não, eu vou te ajudar. Doutor, me ajuda que eu te ajudo. Ou vai no meu evento, eu vou sim. Eu vou levar fulano. Isso ajuda. Mas quando o cara é mais introvertido, quando o cara é mais controlador, você tem que ser mais objetivo na comunicação, levar resultados. Pô, tô te falando porque esse estudo mostrou que os resultados aqui é melhor. O que que o senhor acha? O senhor já teve experiência aqui? Seja mais objetivo. Ou naquele cara que é mais detalhista, que é o mais analítico, eu tenho que levar um estudo e aprofundar o estudo, falar no detalhe com ele, de números, do porquê, senão ele não vai mudar. Então, você também entender o estilo de comunicação que você tem do seu comunicador, que é o médico, e o teu, ajuda também para você entrar num rapport,
né? Então, acho que tudo isso aí conecta. Com certeza, Juliano, eu falo muito sobre isso porque o perfil de comunicação e de comportamento do médico tem que ser respeitado. Quando a gente fala de comportamento, a literatura traz para a gente que o vendedor tende a vender mais facilmente para o comprador que se parece com ele. E o comprador tem uma tendência muito maior de comprar com o vendedor que se parece com ele. Sem dúvida. Então, o segredo dos super vendedores é justamente adaptar o seu perfil de comportamento de comunicação com quem a gente está falando. O ganho ele é significativo. Então, se esse médico tem um foco maior em relacionamento, um olhar mais específico para o paciente, focado nas pessoas, eu tenho que valorizar ainda mais o perfil do paciente. Se é um médico focado em resultados, eu tenho que valorizar o tratamento, o ganho do tratamento para esse paciente. Se esse médico é mais técnico, eu preciso aprofundar mais em dados. A minha opinião não vale nada para ele quer evidência. É sem achismos. E até quando eu levo uma referência, eu tenho que saber se aquela referência é realmente uma referência para ele. Porque Exato. senão ele vai falar assim: isso não serve de nada para mim. A opinião desse médico, desse colega, não vale nada para mim, se ele não é uma referência para mim. São pequenos cuidados que a gente tem que ter, né, Juliano? Não só esse, mas eu tenho que preocupar, cara, em que momento esse médico está? Ele já prescreve meus produtos? Ele tem confiança no meu laboratório? Quem tem uma linha de capilaridade grande? Sim, sim. Esse médico já prescreve alguma coisa? O que está faltando ele para prescrever mais? Ele já prescreve muito meu produto. O que eu estou fazendo para blindar esse médico hoje? Para proteger minhas prescrições? Tudo isso está intimamente ligado àquilo que você falou, ao planejamento da visita. Com quem eu vou falar? O que eu já tenho de informação desse médico? O que eu vou buscar na minha visita hoje? Qual que é o meu grande objetivo nesse contato hoje? Respeitando o perfil de comportamento desse médico, as informações que eu já tenho, que eu já levantei. A gente está falando aqui de coisas básicas, mas que infelizmente não estão sendo executadas no dia a dia, e por isso está aumentando a distância da relação com o médico, a relação mais fria, o desinteresse desse médico em me ouvir. Eu gosto de fazer uma analogia, Juliano, em tudo isso que a gente está falando aqui, daquele livro Mar Vermelho, Oceano Azul. O representante que quer fazer a propaganda expositiva sem agregar nenhum valor, ele está naquele mar vermelho da concorrência desleal, todo mundo falando de preço, brigando ali e sem criar nenhuma relevância. É onde está a maioria das pessoas. Quando eu entro num consultório com a intenção de entender, para ofertar uma solução, ainda é um oceano azul de oportunidades, com muito menos concorrência. Porque a maioria dos representantes estão mais preocupados com o KPI da visita, com a MDV, do que em gerar valor, a qualidade na visita dele. E não é que a MDV não é importante, porque a MDV, a média diária de visitação, ela tem a sua importância sim. E é uma métrica Uhum. que os laboratórios têm como parâmetro de performance. Então, eu não posso deixar ela de segundo plano. Mas se eu não me preocupo com a qualidade da minha interação, eu fico preso, não evoluo, esse médico cria uma resistência grande de mim, até do meu laboratório, porque eu não estou procurando fazer a diferença dentro do consultório. Eu não estou me portando como um profissional, um especialista de produto para mostrar para esse médico que o meu produto pode ser uma opção terapêutica eficaz na prática clínica desse médico. Então, nós temos uma Sem grande oportunidade dúvida. para ser explorada que está, infelizmente, ainda abaixo do que pode ser alcançado. Concordo, Elber. E assim, você falou um negócio que é super importante, porque é claro que os KPIs estão aí e a gente tem que cumprir eles, né? É a visitação, né? É o meu painel certinho, tudo. Só que se meu processo promocional não está bom, eu não vou estar vendendo mais. Eu não vou conseguir observar essa evolução, né? Quantas vezes você vê um médico que ele tem um concorrente que ele prescreve teu, que tem custo maior, né? Que ele é inferior e o cara continua usando ele porque a experiência ao longo da vida mostrou que aquele produto atende muito bem ele. Só que nós não descobrimos ainda o motivador. O que aconteceu até agora? Né? Como é que foi essa experiência dele? O que levou ele a ter tanta experiência positiva assim com essa classe terapêutica? Quando eu entendo isso, eu com certeza vou poder pegar dentro da minha literatura informações valiosas que vão fazer ele pensar. Porque eu vou levar
características, benefícios, vantagens que para o paciente dele vai fazer diferença e que eu vou fazer ele Faz. refletir. Poxa, Exatamente. por que que eu não experimentei essa classe terapêutica ou esse produto ainda? Mas para isso eu tenho que criar uma reflexão, né? Exatamente. E muitos propagandistas ainda caem no erro. Ah, mas meu produto é tudo igual. Sempre tem. Porque aquele médico, muitas vezes, ele está habituado a prescrever simplesmente por um perfil específico de paciente. E você pode mostrar para ele que aquele mesmo produto, aquela mesma substância, pode ser relevante para um outro perfil de paciente que ele ainda não usa. E você vai expandir a prática clínica desse médico para um outro perfil de paciente. E você vai estar se diferenciando daquela pessoa que faz sempre o mesmo. E um mercado onde tudo é igual, eu sempre falo, Juliano, a maior diferença no mercado onde tudo é igual é o representante na frente do médico. Com É certeza. ele. Faz muita diferença. Faz muita É ele que diferença. vai fazer a diferença. Aquelas velhas frases que a gente vai dizendo ela ao longo dos anos, elas se tornam verdade absoluta, a gente tem que se questionar muitas vezes. Vende mais quem visita mais? Será que hoje quem visita mais vende mais? Como antigamente era importante? Será que sequência e frequência sem intenção, sem planejamento, ainda é suficiente para mudar a prática clínica daquele médico? Porque a gente fala sequência e frequência como se fosse ela absoluta sozinha, e eu não vejo isso como uma realidade. É, A sequência e porque frequência sem intenção, sem uma evolução no que você está levando, não serve para nada. Simplesmente pode sim conquistar um resultado, mas é um resultado muito superficial e frágil. No primeiro momento em que um profissional chega lá, com uma propaganda estruturada, entendendo a prática clínica desse médico, oferecendo uma solução, esse médico muda a prática clínica dele pelo profissional que está visitando ele. Porque aí eu vou usar as ferramentas adequadas, né, Elber? Eu vou levar informações convincentes, vou utilizar melhor meus materiais, quem tem amostras, usar amostras, e aí por diante eu vou conseguir direcionar melhor o que eu tenho para os médicos certos. Exatamente, Isso, perfeito. aí isso sim, aliado a uma boa sequência e frequência, aí muda de conversa, porque Muda. eu vou conhecer melhor meu médico. Aí eu vou mudar, vai mudar completamente o resultado, né? Exatamente, Juliano. É A questão não é eu abandonar a sequência e frequência, porque a sequência e frequência mas ela por Faz si parte. só hoje ela não é suficiente para garantir um crescimento de resultado. A gente precisa rever algumas coisas que estão acontecendo. Uma coisa que você trouxe, falou atrás de treinamento, eu vejo hoje muito isso, porque a figura principal no desenvolvimento do rap era o GD, era o GR, né? No caso do GD que faz o trabalho o GR que Uhum. faz o trabalho de GD, ele tinha uma importância gigante no desenvolvimento do time dele. Só que hoje, pelo excesso de atividades, esse GD não está conseguindo ir no campo para poder desenvolver o time dele. E a gente está com uma gama enorme de propagandistas aí, júniores, que não sabem como fazer uma propaganda, que não sabem como abordar o médico e que estão travados, precisando, querendo dar um primeiro passo para fazer uma propaganda consultiva, mas não faz ideia de como fazer isso. E a gente tem que refletir sobre isso também, sabe, Juliano? Não tenho Por que dúvida. é importante para esse aí? Eu quero fazer essa pergunta justamente pela sua experiência de fazer essa uma pergunta. Esse propagandista que não sabe fazer ainda, que está preso no modelo antigo, ou um cara que está muitos anos na pasta também e se acostumou, e hoje ele está engessado também. Eu tenho muitos casos de pessoas assim também hoje. O que você daria de conselho para esse profissional hoje? Ou como ele começaria os primeiros passos para tentar uma mudança de comportamento, buscar essa mudança, não tentar, mas buscar da propaganda expositiva para a propaganda consultiva. O que que você sugere para ele, os primeiros passos? Ô, Elber, assim, ó, eu acho que a gente tem que se desafiar, Elber. Hoje, nós temos que se autodesenvolver. Então, eu tenho que me desafiar o tempo todo, né? Então, o que eu falaria é o seguinte: busque conhecer melhor o seu médico. Busque conhecer melhor, mas em tudo. Sabe, coisas simples. Onde esse cara foi formado? Quem são os médicos que foram professores dele, que são os líderes de opiniões para ele mais importantes?
A gente precisa perguntar mais coisas para os médicos. A gente só vai lá e fala, 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 e a gente não ouve. Por isso que eu falo assim, o você ouvir é muito importante. Você ter controle emocional é muito importante. A gente precisa. Então, por exemplo, estabeleça objetivos na sua visita. Se prepare melhor. Avalie o todo. Quem é esse médico? Onde ele atende? Né? Quais as patologias que atende com mais frequência, que é do dia a dia dele? Tenta entender quais são as medicações que ele passa a usar com mais frequência. Por quê? Coloque o porquê, busque entender, sabe? E, por exemplo, você vai visitar um médico, cara, treine a pergunta. Que tipo de pergunta eu vou fazer? Treine. Olha, pensa, para pensar, a gente só vai começar a fazer melhor se a gente treinar. Vou fazer algumas alusões para você em relação ao esporte. Um time de futebol praticamente treina uma semana toda para jogar 90 minutos. Muitos nem jogam esses 90 minutos. O Oscar, por exemplo, Mão Santa na época. Mão Santa, ele treinava pra caramba, ele parava o treino e ia lá ficar arremessando mas não sei quantas bolas. Eu sou da época que eu gostava muito de Fórmula 1 e eu sou da época do Senna. E o Senna, quando chovia, ele ia pra pista para treinar, certo? Os caras perguntaram, falaram para ele assim: pô, você leva muita sorte quando chove. Tanto é que ele ganhou com a Toleman, ganhou com a Lotus. Aí ele respondeu assim: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, nada vem de graça, a gente precisa Nada. treinar, a gente precisa se desafiar. Então, eu preciso estudar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer melhor de produto, de patologia, de jornada do paciente, de concorrentes. Eu preciso conhecer muito bem o meu produto. O meu produto Com eu tenho que certeza. dominar de fio a pavio, mas eu também tenho que entender o meu concorrente. Eu Aonde preciso que o conhecer meu também o meu produto é concorrente. melhor e onde o meu produto não é melhor, que muitas vezes ele não é. Então, eu preciso fazer isso, Elber. Então, a dica que eu dou é: se desafie, estude mais, treine mais, pratique mais, ouça mais. Porque aí você vai começar a entender. Quando você passar a entender o contexto, você vai conseguir aplicar melhor o seu conhecimento, a sua estratégia, usar as suas ferramentas e saber do lado de lá o que que ele está achando disso. Qual é a opinião dele? Qual é a percepção dele? Quando eu começo a saber da percepção dele, vai me trazer ainda mais conforto, mais confiança. Vou me tornar mais confiável para ele. E aí vai ter uma relação verdadeiramente profissional e que vai te levar a resultados. Entendeu? Exatamente. É isso. Isso, para mim, é importantíssimo, Juliano. A gente precisa investir em nos prepararmos melhor para essa visita. Faz muita diferença. O médico hoje, quando o representante entra no consultório, é inconsciente, ele já faz uma leitura. E pelo início da propaganda, o médico já fala: vai agregar, não vai agregar nada aqui na minha visita. E se ele identifica que não vai agregar, ele já vai se desconectar completamente ali. Esse propaganda não vai ter atenção nenhuma desse médico. E a pergunta é o melhor mecanismo que nós temos para provocar uma reflexão intencional no médico. Porque ele, refletindo, ele vai questionar ele mesmo a prática clínica dele. E é aí que vão surgir oportunidades para o rap. É onde é uma pergunta inocente, muitas vezes, que abre uma oportunidade gigante dentro do consultório. Mas ninguém quer fazer essa pergunta. E o médico está querendo responder, mas ninguém pergunta para ele. É Então isso a gente aí. precisa preparar. Eu falo, as pessoas precisam ter um portfólio de perguntas. E eu vou ajustando elas. Porque quanto mais eu vou desenvolvendo a capacidade de fazer perguntas, melhores são as minhas perguntas. Melhores serão as respostas que eu terei do médico. Eu vou fugir da normalidade. E eu vejo isso na prática minha. Quando eu comecei, eu fiz uma formação em coach a primeira vez, o coach tem a obrigação. Então, uma das coisas que eu mais aprendi na formação de Isso. coach foi melhorar Perguntas, a qualidade das minhas perguntas. sem dúvida. O coach no Brasil, infelizmente, ele foi destruído.
pelas pessoas que falaram que o coach poderia ser feito por qualquer um, e foi as próprias empresas de coaches que quebraram o coach no Brasil. Uhum. Eu acredito muito nisso, entendeu? Por quê? O que eu aprendi no coach na qualidade de perguntas melhorou significativamente o meu approach de vendas, melhorou significativamente a minha provocação que eu faço consciente. Por quê? Eu vou lapidando as perguntas que eu fazia. Eu vou vendo e testando na prática, falando, opa, isso aqui que eu coloquei aqui deu um efeito maravilhoso. Vou continuar. Até o momento em que traz essa pergunta traz uma outra informação que eu não tinha, e ela já traz uma sequência de outras perguntas que eu faço para poder identificar oportunidades. Então a gente precisa lapidar nossas perguntas a todo momento. Eu começo a fazer e vou o quê? Melhorando. Agora, se eu fico com um portfólio pequeno de opções de perguntas para fazer, eu fico preso nas mesmas coisas. Aí eu vou Não, ficar não, refém de falar das muito mesmas. e ouvir pouco. E para mim é isso. Acho que a gente tem que treinar mais. Eu tenho que me preparar mais. Então, crie o seu leque de perguntas e aí comece a praticar, comece a usar, que aí você vai desenvolver esse portfólio. Porque igual para você, para mim também é uma coisa natural. Quando eu estou dentro do consultório, as coisas vão saindo naturalmente. Eu não pensei na pergunta, mas porque como eu já estou tão habituado a tentar entender e eu presto muito atenção no que o médico está falando, entendeu? A coisa é natural. Eu não penso, porque eu já tenho várias perguntas prontas. E aí, conforme o que ele me fala, eu encaixo outra. Eu aprofundo, eu busco opinião e crio uma baita relação, um baita rapport. Fica gostoso, fica gostoso. Exatamente. E ser consultivo não significa eliminar a promoção, mas qualificar a conversa. Você qualifica essa interação. Você continua fazendo promoção, mas de uma maneira mais qualificada. Exatamente. A minha propaganda melhora, Claro, porque não é a quantidade do que eu falo, é a qualidade do que eu falo. exato, A exato. gente tem que sair Porque, desse mecanismo de sempre querer avaliar as coisas somente pelo quantitativo. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não é o falar mais, não é o falar mais. É o É falar com falar qualidade. com qualidade, é falar o que ele tem interesse de ouvir, Exato. baseado na necessidade, baseado no dia a dia dele, que vai agregar para ele. Quando eu agrego, quando faz sentido, as coisas se encaixam, Exatamente. entendeu? Juliano, a gente está chegando no final aqui. Se a gente fosse, a gente poderia ficar aqui mais uma, 2 horas falando sobre esse Fácil, tema fácil. e teria o que falar, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse algum conselho assim para quem for ouvir aqui posteriormente esse podcast, que isso seja guardado no coração dele para que gere uma mudança verdadeira de comportamento na frente do médico. Legal, Weber. Olha, eu já acho que eu falei, tentando resumir aqui, né? Então, assim, eu acho que você mudar para uma propaganda consultiva, ela depende única e exclusivamente de você. Então, a gente precisa se desafiar, Elber, se preparar melhor, querer fazer, treinar melhor o que eu vou fazer dentro do consultório. Então, para isso, lá fora, eu preciso saber qual é o objetivo que eu tenho. Diante desse objetivo, quais são as perguntas que eu pretendo fazer? Quais são os materiais que eu quero usar? Então, tudo isso eu tenho que me preparar antes. Então, treino, prática e repetição vai trazer conforto, vai trazer segurança. Só assim você vai conseguir fazer. Perfeito. Não adianta a gente fugir. A propaganda consultiva deixou de ser opcional. O mercado mudou, o médico mudou e a gente precisa gerar valor ao médico. Então, como uma mensagem final, eu deixaria o seguinte: a propaganda consultiva não é sobre falar menos, é sobre falar melhor. Melhor. Concordo em gênero e grau, acredito muito nisso. Eu tenho batido muito nessa tecla porque eu acredito que há muitas oportunidades de melhorar o discurso dentro do consultório, na qualidade do que se fala, mais adequado àquilo que o médico tem como conduta. A gente, quando faz isso, a gente vai mudar significativamente os resultados na ponta.
Só que a gente vai precisar investir um tempo para aprender melhor isso, para depois isso se tornar uma competência natural que eu consiga fazer. Nada acontece do dia para a noite. Você fala de treinamento, eu vejo assim, o quanto eu evoluí. Eu gosto também de jogar o beach tennis, como você falou, a gente estava até conversando antes. O Sim. quanto eu evoluí fazendo aula, com o professor me conduzindo e corrigindo coisas básicas de posicionamento de mão, de onde colocar a bola, de fazer a leitura do jogo, do adversário que eu estou enfrentando, de saber quando cruzar uma bola, de melhorar a minha defesa. Então você precisa investir tempo para se melhorar. Não é chegar e achar que você jogando. Muitas pessoas vão, mas isso é exceção, não é regra. A grande Perfeito. maioria precisa de lapidação. E se a gente não treinar antes, na hora é que não vai acontecer isso. Então essa preparação facilita na hora da execução. E não tem Não, como e fugir disso. tem que se dedicar, Elber. Não tem como. Você tem que se Exato. dedicar para você evoluir. Isso é em tudo, né? Você Em vê, tudo. é, hoje você fala assim, que tem perguntas mais claras, que consegue conduzir melhor as coisas. Eu também me considero uma pessoa que consegue conduzir melhor as coisas. Mas há quanto tempo a gente está treinando? Quanto tempo a gente está Repetindo, treinando, repetindo para ser ajustando. melhor? A gente não Exato. nasceu sabendo, a gente tem muita dedicação, muito esforço para a gente melhorar e a gente tem que continuar. Eu continuo aprendendo com meus representantes, eu continuo aprendendo com os médicos, eu aprendo todo dia. É assim que Exato. funciona a nossa vida. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Juliano, quero agradecer muito aí a sua participação. Foi extremamente rico aqui para a gente. É um tema importante que a gente precisa colocar mais luz nele para levar informações para esse rap que está com dificuldade no campo. Então, eu peço a você que acompanha o Ponto de Encontro, compartilhe aqui esse episódio com o Juliano, porque ele vai levar luz a muitos colegas que precisam aprender o que fazer dentro do consultório para se diferenciar. Eu já também te peço aí para seguir o nosso canal aqui no Spotify, no YouTube, e também para compartilhar aqui e curtir o episódio. E também na descrição do vídeo está aqui o perfil do LinkedIn do Juliano, para você poder segui-lo também e acompanhá-lo aí nas redes sociais. Um forte abraço para você, Juliano. Obrigado, sucesso na sua jornada. Foi um prazer te receber aqui. Sucesso para você que acompanha o Ponto de Conta e até a próxima. Fui!